Dr. Elias Corran. Antes de começarmos, é importante estabelecer o contexto. Esta é uma simulação, um exercício estratégico baseado em um cenário hipotético onde nomes, territórios e interesses foram adaptados. Agora vamos ao ponto. Bruno Charles. Você foi eleito recentemente. Assumiu o comando de um país fictício em uma posição delicada. Uma nação localizada entre duas forças maiores. De um lado, uma potência vizinha histórica influente e com interesses diretos sobre seu território. Do outro, uma potência distante, igualmente poderosa, que observa, pressiona e interfere de acordo com seus próprios interesses. Você não escolheu esse cenário, mas agora responde por ele. Seu país não é o mais forte, não é o mais rico e, definitivamente, não é o mais estável. Mas ocupa uma posição estratégica, e isso por si só já o torna relevante e vulnerável. Agora me diga, no início do seu mandato, com pressão interna, pressão externa e risco crescente de conflito, qual foi a sua primeira decisão? Bruno Charles. A primeira decisão não seria agir, seria entender. Antes de qualquer movimento, eu preciso compreender a origem do problema. Estudar a história do país, entender como os conflitos começaram, quais interesses estão envolvidos e quais padrões se repetem ao longo do tempo. Sem isso, qualquer decisão vira reação e não estratégia. Em paralelo, eu faço uma análise de risco completa, interna, externa, económica e social, porque o maior erro de um líder nesse cenário é focar apenas na ameaça externa e ignorar a fragilidade interna. Então, o primeiro movimento prático é estabilizar o ambiente interno, acalmar a população, reduzir tensões, fortalecer estruturas básicas, segurança, economia e confiança institucional. Um país desorganizado por dentro não sustenta pressão por fora. Agora, sobre as superpotências. Aqui entra o ponto mais sensível. Não se trata de confronto, se trata de equilíbrio. Eu preciso ter jogo político, capacidade de negociação e postura de intermediador. Porque nesse cenário, qualquer movimento mal calculado transforma meu país em campo de disputa. Com a potência vizinha, a abordagem inicial é cautela. Não faz sentido gerar conflito direto, especialmente quando o custo recai sobre minha população. Então, a primeira linha é diplomática. Abrir canais de diálogo, reduzir tensões e entender claramente quais são os interesses deles. Com a potência distante, a lógica é semelhante. Ela também tem interesses e não age por altruísmo. Meu papel não é escolher lados de forma impulsiva. É proteger os interesses do meu país. Então, a primeira ação como líder não é guerra, não é provocação e nem submissão. É diplomacia estratégica. Porque antes de qualquer conflito, sempre existe uma oportunidade de evitar que ele aconteça. E um líder inteligente explora essa oportunidade ao máximo. Dr. Elias Corran. Compreensível. Você escolheu o caminho mais racional no início. Estudo, estabilidade interna e diplomacia. Mas existe um problema nessa abordagem. Ela depende de tempo. E tempo nem sempre está disponível. Enquanto você analisa a potência vizinha se movimenta, ela não precisa declarar conflito. Basta pressionar lentamente. Influência política, movimentação nas fronteiras, interferência indireta. E quando você percebe, já não está mais no controle. Quanto à diplomacia, ela só funciona quando ambos os lados têm interesse em negociar. E aqui, isso não está garantido. A potência vizinha não quer diálogo, ela quer vantagem. E a potência distante não quer estabilidade, ela quer influência. Então, você está no meio, tentando equilibrar dois interesses que não são seus. Agora me diga, quando a diplomacia começa a falhar, quando a pressão aumenta e o seu espaço de decisão diminui, o que você faz? Você mantém a postura cautelosa e corre o risco de perder o controle aos poucos?
ou muda sua abordagem e assume o risco de escalar o conflito? Porque neste ponto, Bruno, não decidir também é uma decisão. Então, eu pergunto novamente: qual é o seu próximo movimento? Bruno Charles. Certo, existe um ponto que não pode ser ignorado. Toda ação tem custo, inclusive para quem inicia um conflito. A potência invasora também perde recursos financeiros, vidas humanas, estabilidade interna e reputação internacional, além de enfrentar possíveis sanções, pressão política e desgaste prolongado. Ou seja, guerra não é uma decisão simples. Ela só acontece quando os ganhos parecem superar os custos. E é exatamente aí que entra a estratégia. Meu papel como líder é aumentar o custo do conflito sem necessariamente entrar nele. Mesmo com pressão crescente, a diplomacia ainda é a ferramenta mais eficiente no início, porque ela não é apenas conversa, ela é posicionamento. Com diplomacia, eu ganho tempo, e tempo, nesse cenário, é poder. Tempo para fortalecer o país internamente, tempo para entender melhor os movimentos externos e tempo para reposicionar o meu país estrategicamente. Eu ouviria ambas as potências, mas não de forma passiva. Eu estabeleceria limites, condições e deixaria claro quais são os interesses do meu país. Porque nenhum conflito surge do nada. Sempre existem objetivos por trás. Se eu entendo esses objetivos, eu posso negociar com base neles e transformar pressão em margem de manobra. Além disso, uma postura equilibrada reduz a escalada, porque evita provocar, mas também evita demonstrar fraqueza. A guerra pode parecer uma solução rápida, mas na prática ela é cara, imprevisível e muitas vezes prolongada, para todos os lados. Por isso, a diplomacia bem executada não é sinal de fraqueza, é uma estratégia de controle. Se eu conseguir manter o diálogo aberto, equilibrar interesses e evitar a escalada, eu protejo meu país sem colocá-lo no centro de um conflito maior. Porque, no final, países não agem por impulso, agem por interesse. E o meu papel é garantir que os interesses do meu país não sejam ignorados. Dr. Elias Corran Coerente, você entende o custo da guerra e utiliza a diplomacia como ferramenta de controle. Mas existe um ponto que você ainda está evitando encarar. Nem todos os conflitos começam quando fazem sentido. Alguns começam porque podem. Você fala em aumentar o custo para o invasor. Mas e quando esse custo já foi calculado e aceito? Quando a decisão já não é mais econômica, mais estratégica ou até ideológica? Você aposta no tempo, mas o tempo também pode jogar contra você. Enquanto você negocia, o adversário avança. Enquanto você busca equilíbrio, ele altera o cenário. E quando você percebe, a diplomacia já não é mais uma opção. Então vamos sair do campo teórico. A pressão falhou, a negociação não conteve, e a movimentação virou ação. A invasão começou. Agora não há mais espaço para evitar o conflito, apenas para reagir a ele. Me diga, Bruno, você ainda tenta negociar ou finalmente decide agir? E se decide agir, como você impede que seu país deixe de ser um território soberano e passe a ser apenas mais uma peça dominada? Porque neste momento, diplomacia não segura território, decisão segura. Bruno Charles. Se a invasão começou, o cenário muda completamente. A diplomacia não desaparece, mas deixa de ser prioridade. Ela passa para o segundo plano. O foco principal se torna claro: defesa do território, preservação da soberania e imposição de custo ao invasor. Porque a partir desse momento, não se trata mais de evitar o conflito. Se trata de sobreviver a ele. Toda ação precisa ser direcionada para gerar resistência real. O invasor não pode encontrar avanço fácil. Cada movimento dele precisa ter consequência. Cada avanço precisa custar caro. E aqui existe um ponto estratégico fundamental. Eu não preciso ser mais forte. Eu preciso ser mais resistente. Utilizar todos os recursos disponíveis: capacidade interna, apoio externo, inteligência e adaptação constante. O objetivo não é apenas reagir, é tornar o conflito insustentável para quem invadiu.
Porque, como eu disse antes, a guerra tem custos, e esses custos não são totalmente previsíveis. Conflitos que parecem rápidos se tornam longos, e conflitos longos desgastam quem iniciou. Então, minha estratégia é clara: impedir avanço rápido, aumentar o desgaste contínuo e prolongar o custo da decisão do invasor. Isso muda o equilíbrio, porque o que antes parecia vantagem começa a se transformar em problema. E, ao mesmo tempo, mesmo em conflito, a diplomacia não é abandonada. Ela continua existindo, mas agora como ferramenta paralela, para explorar o desgaste do adversário, abrir oportunidades e buscar uma saída estratégica. Porque, no final, o objetivo não é apenas resistir. É garantir que o invasor não consiga sustentar a própria decisão. E quando isso acontece, o conflito deixa de ser vitória e passa a ser erro. E é assim que se protege um país, mesmo diante de uma força maior. Dr. Elias Corran. Agora sim. Você deixou o campo teórico e entrou na realidade. Resistência, custo-tempo, desgaste. Essa é a linguagem de quem entende o que está em jogo. Você não tentou vencer pela força bruta. Você escolheu tornar a vitória do inimigo impossível de sustentar. Mas ainda existe um último problema. Vitórias defensivas não encerram conflitos. Elas apenas impedem derrotas imediatas. Você pode resistir, pode desgastar, pode impedir o avanço. Mas por quanto tempo? Meses? Anos? Décadas? E enquanto isso, seu país sangra. Sua economia enfraquece. Sua população se cansa. E sua estabilidade interna começa a se deteriorar. Então chegamos ao ponto mais difícil. Você resistiu. Agora precisa encerrar. Me diga, Bruno, como você transforma resistência em solução? Como você sai de um conflito ativo sem entregar seu país e sem condená-lo a uma guerra infinita? Porque sobreviver não é o fim do jogo. É apenas o início da parte mais difícil. Qual é o seu movimento final? Bruno Charles. Depois de um conflito como esse, não existe vitória simples. Existe sobrevivência, aprendizado e reconstrução. Se o meu país sofreu perdas, território, vidas, estrutura, então o primeiro passo não é revanche, é reorganização. Uma pausa estratégica se torna essencial para estabilizar o que restou, proteger a população e recuperar a capacidade do Estado. A partir daí, fortalecimento. Investimento em novas tecnologias, modernização da defesa, reconstrução econômica e criação de alianças mais sólidas. Porque um país que passou por um conflito ou evolui ou repete o mesmo erro no futuro. Meu objetivo não é apenas resistir novamente, é garantir que isso não volte a acontecer. E isso exige visão de longo prazo. Nenhuma defesa é absoluta, nenhum ataque é perfeito. Mas preparação muda completamente o resultado. Com o tempo, o equilíbrio de poder precisa mudar. Não através de impulsividade, mas através de construção estratégica. E quanto ao invasor, o custo da decisão dele não termina no campo de batalha. Ele se estende no tempo, na política, na economia, na reputação. Porque nenhuma ação desse nível é gratuita, e nenhuma consequência desaparece rapidamente. Agora, existe um ponto que define tudo. Uma vitória rápida ou uma vantagem momentânea não define o futuro. O futuro é definido por quem aprende, se adapta e se reconstrói melhor. Por isso, mesmo após o conflito, a diplomacia continua sendo essencial, não como fraqueza, mas como inteligência. Porque no final, entre grandes potências, não é a guerra que sustenta a estabilidade, é o equilíbrio. E um líder de verdade não pensa apenas em vencer hoje. Ele garante que seu país ainda estará de pé amanhã.